Terra Mater, e também temos a ajuda da Igreja Presbiteriana de Onápolis, a primeira igreja presbiteriana de Onápolis. Então, vamos dar início a esse momento de aula. Nossa aula hoje é a inspiração e a inerrância das Escrituras Sagradas. Eu quero traçar aqui um objetivo central da aula. A intenção é que, quando chegarmos no final da aula, o aluno deverá compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, revelada pelo próprio Deus e inspirada pelo Espírito Santo. Que a Bíblia ela é inerrante em seus escritos originais. E ela também é a nossa única regra de fé infalível e também de prática para a vida cristã. Então, esse é o objetivo central da nossa aula. Eu pretendo que, quando terminarmos essa aula, nós venhamos ter certeza de tudo isso que foi dito aqui nesse momento, que foi traçado como objetivo central da aula. Tranquilo até aqui, meus irmãos? Então, vamos trabalhar a introdução nesse momento. Só um minutinho. Vocês estão me escutando bem? Tá dando para ouvir bem, Fernando. Ótimo. Vamos lá. Como eu estou com duas telas abertas, estava dando retorno, eu estava escutando minha voz, então estava ruim. Vamos lá. Vivemos em uma época em que muitas pessoas questionam a autoridade da Bíblia. Eu acredito que cada um de nós já nos deparamos com algum vídeo na internet, alguma pessoa no trabalho, ou na escola, até mesmo na nossa vizinhança, né, entre os nossos vizinhos, pessoas que questionam a autoridade da Bíblia. Alguns afirmam que ela é apenas um livro antigo escrito por homens. Outros dizem que ela contém alguns erros e contradições. Entretanto, a fé cristã, principalmente a fé reformada, sempre afirmou que a Bíblia é a palavra de Deus. Sempre afirmou que ela foi escrita por homens, mas sob a direção do Espírito Santo. Então, a fé reformada, ela sempre bateu nessa tecla. Sim, a Bíblia ela foi escrita por homens, porém homens inspirados por Deus, foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus, por isso que nós entendemos que aquilo que ele escreveu é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para os nossos documentos, né, a nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 1, vai dizer que Deus revelou sua vontade de diversas maneiras ao longo da história. E, posteriormente, fez com que essa revelação fosse registrada nas Escrituras para preservar, presta atenção, para preservar a verdade e instruir o seu povo. Então, nesta aula, nós veremos 3 conceitos fundamentais. Guarde essa palavra, ó, 3 conceitos fundamentais, que é revelação, inspiração e iluminação. E também estudaremos por que podemos confiar plenamente na palavra de Deus. O primeiro conceito que iremos trabalhar nesta noite é revelação. O que significa revelação? Revelação é o ato de Deus de se tornar conhecido. Ou melhor, a revelação é o ato de Deus de tornar conhecido aquilo que o ser humano jamais poderia descobrir de forma sozinho. Então, Deus, ele revela aquilo que o homem, por si só, jamais teria acesso. E é Deus que toma a iniciativa de se apresentar ao homem. Não é o homem que procura a Deus. Deus, ele toma a iniciativa de se apresentar a cada um de nós. A Bíblia mostra que Deus se revela de 3 formas principais. E que formas são essas?
Deus se revela na criação. A natureza aponta para a existência, o poder e a glória do Criador. Eu quero que alguém leia, por gentileza, Salmos 19, do versículo 1 ao versículo de número 4. Eu só vou pedir para que sejamos rápidos, para que a aula não se estenda muito. Salmo 19, verso 1 ao verso de número 4. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Muito obrigado. Então, toda a criação testemunha que existe um Deus poderoso e sábio. Entretanto, a criação não revela como o homem pode ser salvo. Então, quando olhamos para a criação, contemplamos a criação, nós temos a certeza que existe um Deus todo-poderoso, que criou tudo o que nós estamos contemplando. Entretanto, a criação em si, que é chamada de revelação geral, outros chamam também de revelação natural, ela não é suficiente para que venha fazer com que eu e você tenha fé nesse Deus todo-poderoso. Ela apenas revela que existe esse Deus. Entretanto, ela não é suficiente para que venha produzir uma fé salvífica em mim e em você. Então, ela não mostra que... Então, ela mostra que Deus existe, entretanto, ela não tem o poder de nos salvar. Ela não tem o poder do evangelho, que o evangelho tem, né, de nos salvar das boas novas. E é por isso que essa revelação, a revelação da criação, ela é chamada de revelação geral, pois todos têm acesso. Não existe ninguém que pode alegar que não conheceu a Deus. E a revelação geral, ela faz cair por terra a ideia do ateísmo. Você sabia disso? A revelação geral, ela faz cair por terra a ideia de que a pessoa não crê que existe Deus. Alguém tem dúvida sobre isso? Que não existe ateu verdadeiro? A própria Escritura revela que não existe um ateu verdadeiro, pois Deus se revela através da criação. Se a pessoa ela teve acesso a qualquer parte da criação, contemplando os céus, o mar, através de todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Então, logo, ela entende que existe um Deus. Ela não tem um conhecimento total desse Deus, mas ela tem um conhecimento geral, que é um conhecimento que torna todo homem indesculpável diante de Deus. Então, quando chegarmos diante do tribunal do Senhor, ninguém poderá alegar desconhecimento de que existia um Deus. Todos aqueles que não foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eles serão condenados por ter dado a glória à criação, ao invés de adorar o Criador. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode levantar a mãozinha e pode fazer sua pergunta, viu? Tranquilamente. Podemos passar para outra parte? Sim. Então, vamos lá. Então, Deus se revelou através da criação e se revela através da criação, mas Deus também se revela através das Escrituras Sagradas. Ele se revela nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é a revelação escrita de Deus. Ela apresenta quem Deus é e quem nós somos e como podemos ser salvos. Então, o objetivo das Escrituras Sagradas, desde Gênesis a o livro de Apocalipse, é revelar quem nós somos, quem Deus é
E como podemos ser salvos? Você já olhou as Escrituras Sagradas com essa ótica, usando esse óculos? Olhando primeiro quem Deus é, quem nós somos e como podemos ser salvos. Esse é o objetivo principal das Escrituras Sagradas. Alguém leia, por gentileza, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 39. Diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Obrigado. Eu quero que outra pessoa agora leia, por gentileza, Mateus, capítulo 22, versículo 29. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Obrigado. Você percebeu que Jesus, ele adverte através dessa resposta? Ou seja, sem conhecer a Bíblia, não conheceremos corretamente a vontade de Deus. Então, quando eu não conheço a palavra do Senhor, como que eu irei obedecer algo que eu não conheço? Como que eu serei sujeito a um Deus que eu não sei qual é a vontade dele? Então, quando Deus ele se revela através das Escrituras Sagradas, ele quer que nós venhamos obedecê-lo. Ele quer que eu e você venha conhecer quem ele é e quem nós somos sem ele e quem nós somos através do Filho dele. Só que quando não conhecemos as Escrituras Sagradas, nós erramos. Nós erramos o alvo, o objetivo e a finalidade para o qual eu e você fomos criados. E Deus também se revela, ou melhor, Deus se revelou plenamente em Jesus Cristo. Isso é muito importante que nós venhamos entender. Jesus, ele é a revelação perfeita do Pai. João, capítulo 1, versículo de número 18. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 18. Alguém pode ler, por gentileza? Vou ler aqui. Ninguém... Dá para ouvir direitinho? Sim, sim. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Muito bem. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15. Alguém pode ler, por gentileza? Colossenses o quê? Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Só esse? Isso. Então, Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Em Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao versículo de número 2, diz assim: havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento e agora o Novo Testamento, que é o que nós temos, né, Cristo revelado. Então, toda a Bíblia ela aponta para Cristo.
O Antigo Testamento preparava a sua vinda. O Novo Testamento anuncia a sua obra e explica os seus ensinamentos. Então, quando lemos o Antigo Testamento, nós estamos vendo um escrito que está apontando para aquele que iria vir. E quando olhamos o Novo Testamento, nós estamos vendo o anúncio das obras de Cristo. E também estamos diante dos seus ensinamentos. Então, por isso, a importância de lermos toda a Escritura. Não só o Novo Testamento e nem também só o Antigo Testamento. Nós temos que ter acesso tanto ao Antigo como ao Novo Testamento. E agora eu quero fazer algumas perguntas para reflexão. Eu sei que nos slides já tem a resposta. Só que a intenção não é que vocês venham ler a resposta agora. A intenção é que vocês venham pensar. A primeira pergunta é: o que é revelação? Alguém quer tentar responder o que é revelação dentro do que nós acabamos de falar aqui nesse primeiro minuto de aula, 23 minutos de aula? Revelação é o ato de Deus se tornar conhecido. Isso mesmo. Muito bem. Então, é como Deus se tornou conhecido, né? Aquilo que estava oculto aos homens. E como Deus se revela? De 3 formas principais: criação, revelação e inspiração. Vamos lá. Mais alguém quer falar? Como Deus se revela? Deus se revela através das Escrituras Sagradas. Através das Escrituras Sagradas. Então, ele se revela através da Bíblia. Mas ele também se revela através da criação. Criação. E ele também se revelou por meio de Cristo Jesus. Pela criação, pelas Escrituras Sagradas e por meio de Cristo Jesus. Então, tudo isso que nós falamos está ligado à revelação. Agora nós iremos entrar em inspiração. E agora surge uma pergunta importante. Como sabemos que a Bíblia realmente vem de Deus? Você já parou para pensar nisso? Como podemos ter certeza que verdadeiramente o que está na Bíblia é a palavra de Deus? Alguém quer tentar responder? Porque ela foi inspirada por Deus, mesmo usando homens para escrever, ela foi inspirada por Deus, ela serve para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Isso mesmo. Então, nós podemos ter essa certeza porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Inspiração significa que Deus dirigiu os autores bíblicos para escrever exatamente aquilo que ele desejava comunicar. E o Espírito Santo, né, que também é a terceira pessoa da Trindade, ele trabalhou nesses seres humanos que estavam ali relatando o que era necessário ser relatado. Ele trabalhou de uma maneira que eles escreveram o que Deus queria que eles escrevessem, ainda assim utilizando a sua personalidade. Então, Deus ele não feriu a personalidade do escritor. E eles escreveram dentro daquilo que eles conheciam da cultura local, e foi respeitado também o estilo literário dos autores, né, dos escritores. Mas foram preservados, né, de erros quando tratamos de doutrinas do escrito bíblico, né, das escrituras sagradas, das escrituras reveladas. Então, o que é isso? Vamos tentar entender aqui. Quando Deus ele usou Moisés para
escrever o Pentateuco, os cinco primeiros livros das Escrituras Sagradas, Deus ele não feriu a personalidade de Moisés. Ele não fez com que Moisés falasse coisas de cultura ao qual Moisés ele não tinha acesso. Ao contrário, ele usou a linguagem que era habitual na época de Moisés. Por isso que alguns textos você vai ver que vai falar, quando nós começamos a ler e entender o texto mesmo, você vai perceber que parece que a Terra ela é plana. Você já teve essa impressão quando você está lendo as Escrituras Sagradas? Porque fala de firmamento, fala de colunas, porque era assim que um semita entendia a Terra. Eles não tinham essa noção de uma Terra esférica. Aqui, o Ayrton ajudou aqui, ó, lá em Josué, né, fala que a Terra, o Sol parou, porque eles entendiam que os astros, eles ficavam presos num domo, um domo de vidro. Então, para eles, o que eles viam no alto era o mar. Então, no céu havia um domo de vidro que cobria toda a terra, que protegia a terra. Tanto que quando você vê os profetas orando no Antigo Testamento, você vai ouvir falar que de janelas do céu sendo abertas, ou portas do céu. Então, as portas se abriam, ou as janelas se abriam, e aí vinha a chuva. Só que se você não entender isso, você vai olhar para as Escrituras Sagradas e vai dizer que tem erro. Porque você não está respeitando a cultura daquela época, o conhecimento daquela época, a ciência daquela época. E nós temos que respeitar isso. Porque o que eles entendiam de mundo, de universo, era aquilo. O conhecimento deles era limitado dentro daquela cultura. Hoje nós temos um conhecimento bem mais avançado. Hoje nós temos satélites que conseguem tirar fotos com planetas não sei quantos mil anos-luz de distância da Terra. Só que naquela época não havia isso. Então Deus ele usou uma linguagem dentro da limitação daqueles homens, dentro da cultura, respeitando a cultura, respeitando a literatura, a forma que eles falavam, a forma que eles escreviam. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. Alguma dúvida até aqui? Então, quando alguém pegar lá, abrir o livro de Josué e apontar para você assim, ó, a Bíblia tem erro. Aí você vai perguntar, por quê? Porque a Bíblia diz que o sol parou. E nós sabemos que quem está em movimento não é o sol, é a terra. E a Bíblia está dizendo que o sol parou. Aí nós temos que entender que a Bíblia está falando na linguagem do observador. Você vai entender isso agora. Quando você coloca uma cadeira na varanda da tua casa e você começa 5:30 da manhã, você começa a observar o sol. Você sentado na cadeirinha, olhando para o sol. Através da sua visão, quem está se movendo? O sol ou a terra? Você olhando, você observando. Observando é o sol. O sol, né? Até porque até hoje nós usamos a linguagem, o sol nasceu, né? O sol se pôs, a lua está nascendo, a lua se pôs. Por quê? Nós estamos falando segundo a linguagem do observador. É isso que acontece nas Escrituras Sagradas. Ela está sendo narrada através da linguagem do observador. É o homem falando segundo aquilo que ele está observando, segundo aquilo que ele está vendo. Então, não há erro. Na verdade, o erro existe daqueles que vão ler sem respeitar o abismo que existe entre o escritor e o leitor do século XXI. Se nós não respeitamos esse abismo, nós sairemos achando erro em tudo quanto é lugar.
Outro erro, porque na Bíblia diz que morcego é uma ave. Aí vai o cientista aqui do século XXI e vai dizer que morcego não é uma ave. Meus irmãos, naquela época, qualquer animal que tinha asa e voava, eles entendiam que era uma ave. Então não há erro nas escrituras sagradas. O que existe são pessoas que não são capacitadas para analisá-la da maneira correta. Nós temos que ter humildade, ser iluminados pelo Espírito Santo para que possamos realmente entender o texto bíblico. Alguma dúvida até aqui? Eu acredito que não, né? Olha, eu gostei aqui, ó. Precisa de boa vontade também para entender. Muito bem. Não é simplesmente sair lendo, né? Nós temos que ter boa vontade, humildade para entender um texto que foi escrito há muitos anos atrás, respeitando a cultura, respeitando a forma que eles escreviam, respeitando a limitação que eles tinham quando falamos no campo científico, né? Então, temos que respeitar tudo isso para que possamos entender o que realmente o escritor estava dizendo. Eu quero que alguém leia, por gentileza, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Vamos lá, pessoal. Estou vendo que as mesmas pessoas estão Mas eu já vi respondendo. tanto, vou deixar a oportunidade para outra. Isso mesmo. Bora lá. Quero que todos participem. 2 Pedro, capítulo 1. Isso. Versículo 20 ao 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura vem de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Muito bem. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado. A expressão aí, inspirada por Deus, significa literalmente soprado por Deus. Então, a expressão inspirada por Deus significa literalmente soprado por Deus. Isso mostra que a origem da Escritura, ela é divina. A origem das Escrituras Sagradas é divina. Ela vem do sopro de Deus, né? Do rua de Deus. Então é muito importante que nós venhamos aprender isso. Que a doutrina reformada afirma que a inspiração pertence aos manuscritos originais. Então, todos aqueles que foram escritos originalmente pelos seus autores, eles estão livres de qualquer tipo de erro. As cópias e as traduções são extremamente confiáveis, mas podem apresentar pequenas diferenças por se tratar de uma tradução. Então, quando eu pego uma Bíblia em português, eu já vou deixar bem claro, viu? Todos os estudiosos sérios do Brasil dizem que nós temos uma das melhores traduções de todos os idiomas. Logicamente, não é melhor do que o grego
o hebraico, então esquece. Porque aí é a língua original que foi escrita. Mas de tradução, a língua portuguesa, ela é bem servida de traduções bíblicas, tá? Só que assim, uma tradução, ela também é uma interpretação. Quando você traduz um texto do inglês, você também está interpretando o que a pessoa que escreveu aquilo queria dizer. Então, uma tradução, ela pode ser bem interpretada em certos pontos, mas também pode ter alguns pontos fracos. Mas, normalmente, não é isso que acontece na língua portuguesa. Nós temos uma boa tradução. Só que se você conhecer da língua original, melhor ainda, porque aí você vai ter acesso realmente ao que os escritores relataram. E isso é muito bom. Isso é muito bom, porque muitas vezes a pessoa ela traduz uma palavra e, às vezes, existe outra palavra no português que se encaixa melhor com aquela palavra. Então, a tradução ela ficaria bem mais fiel ao que o autor quis dizer. Alguma dúvida até aqui? Boa, porque não há sinônimos perfeitos. Muito bem. Muito bem. Então, não há essa ideia de sinônimos perfeitos. Nós vemos que, no inglês, nós não temos uma palavra que... Como que eu posso dizer? Que possa... Saudade, aqui, ó. Saudade, muito bem. Lá no inglês não tem uma palavra equivalente para saudade. Você sabia disso? Se você falar aqui em português saudade para uma pessoa e ela tiver que traduzir para o inglês, ela vai ter que trabalhar bastante para expressar esse sentimento de saudade. E isso acontece também com a escritura sagrada. Existem palavras que o tradutor ele tem um trabalho maior. É importante destacar que nenhuma doutrina cristã depende de pequenas variações textuais ou de palavras que são discutidas se foi bem ou mal traduzida. Nenhuma doutrina cristã está apoiada em textos que são discutidos, né? Isso é bom e importante que nós venhamos entender. Nenhuma doutrina cristã é construída em cima de palavra que pode trazer dupla interpretação. Então, isso é muito importante. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Então vamos seguir. Eu quero fazer algumas perguntas. A primeira é: o que é inspiração? Aí eu quero que os irmãos participem, por gentileza. O que é inspiração? Vamos lá. Vamos começar a sortear nome aí para responder, viu? Os irmãos não estão se prontificando? Ana vai responder. Vamos lá. Rápido. Meus irmãos, não tem problema errar. Aqui é o momento de errar. Porque o ruim é errar quando você sai do curso e você é interrogado por alguém testa a sua fé, e aí você não consegue responder essas perguntas, pois elas são perguntas básicas para um cristão. O que é inspiração? Posso falar? Pode. É como Deus toma a revelação, o que ele quer mostrar, e move autores humanos para escrevê-los usando a sua própria linguagem. Quem está falando? Ana Clara? Ah, sabia. Olha, essa voz eu conheço. Que bom, Ana Clara, que você está participando. Então vamos lá, eu vou tentar deixar bem claro para vocês o que é inspiração de uma forma bem objetiva. Inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo, que conduz os autores bíblicos
a escreverem a palavra de Deus. Então, essa ação sobrenatural do Espírito Santo conduzindo os autores bíblicos a escrever a palavra de Deus é chamada de inspiração. Aí vem a segunda pergunta. As traduções são inspiradas? As traduções são inspiradas? E aí? A meu ver, não. A tradução ela vai basear no idioma de cada tradutor. Muito bem, muito bem. Obrigado pela participação. Então, não. O que foi inspirado foi o escrito original, ou seja, o que está escrito no original é inspirado, pois foram escritos pelos próprios apóstolos, profetas, né? E todos os escritores bíblicos. As traduções, elas procuram transmitir fielmente o conteúdo daquilo que os autores bíblicos escreveram. Mas não que as traduções são inspiradas. Isso é importante nós entendermos, pois pode haver que algum versículo ali não foi a melhor palavra escolhida. Mas isso quer dizer que nós iremos pegar a tradução em português e descartar, ela não é a palavra de Deus? Não, meus irmãos. Pois o autor, o tradutor, com boa vontade, ele doou uma vida inteira para que hoje nós possamos ter uma tradução, ou melhor, várias traduções na língua portuguesa. E detalhe, são ótimas traduções. Ótimas traduções. Só que quando nós falamos de inspiração, nós estamos falando do original. E aqueles que foram copiados de forma idêntica aos originais. Tá bom? Que fique bem claro isso. Mas isso não quer dizer que o que nós temos aqui não é Bíblia. É sim Bíblia, e nós devemos ler e seguir o que está escrito. Pois não adianta ela ser a palavra de Deus e eu e você não seguir o que está escrito. Ou não ler, que é pior ainda. Né? Vamos lá. Iluminação. Vamos dar uma corridinha aqui que já está próximo de encerrar nossa aula. Vamos lá. Iluminação. Mesmo possuindo uma Bíblia perfeita, precisamos da ação do Espírito Santo para que possamos compreendê-la. Esse trabalho é chamado de iluminação. E importante ressaltar aqui é que iluminação não produz novas revelações. A iluminação ela ajuda o cristão a entender corretamente a revelação que Deus já concedeu. Então, o papel da iluminação é clarear a mente humana ao ponto dele compreender ou dela compreender os escritos bíblicos. Por isso que você vai ver pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porém não são crentes. Por que elas não são crentes? Porque elas não têm a iluminação do Espírito Santo. O que elas têm é conhecimento humano. Então ela consegue citar qualquer passagem, porém ela não tem a iluminação do Espírito Santo. Então, algo que nós precisamos pedir para Deus todos os dias é iluminação. Você está lendo um texto, você não está entendendo, pede iluminação ao Espírito Santo. Chegue na igreja, pergunte ao seu pastor, pergunte ao evangelista, pergunte ao presbítero, pergunte ao diácono. E se eles não souberem, no caso, alguém não souber, ele vai procurar da melhor maneira para te responder. Agora, o que você não pode fazer é ficar nas escuras. Aqui, ó, podemos dizer que o tradutor precisou de iluminação. Sim, os tradutores bíblicos, eles precisaram de iluminação, pois eles tinham que entender o que estava escrito no original. E agora, ele tinha que traduzir aquilo para a língua nativa dele. No caso nosso, português.
Então, não é um trabalho fácil o trabalho de tradução, pois ele precisa da iluminação do Espírito Santo e agora ele precisa achar palavras que são equivalentes no português, para tentar trazer o significado daquelas palavras lá no original, que estava escrito no original, trazer elas agora para a língua portuguesa. Então, é um trabalho muito difícil, o trabalho de tradutor. Alguém pode ler Salmo 19? Salmo 19, ou melhor, Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Outra pessoa, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O ser humano natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Por isso, o homem sem o Espírito não entende a Bíblia. Eu li pelo slide. Muito bem, muito bem, muito bem. Ou seja, as pessoas que não são iluminadas pelo Espírito Santo, elas não conseguem entender a palavra de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas todo domingo, todos os domingos, a igreja normalmente chega a novas pessoas. E aparentemente elas até gostam do que estão vendo, mas normalmente não voltam. E você escuta aquela palavra que realmente toca no seu coração, toca na sua alma, e você vê que aquela outra pessoa simplesmente entrou, saiu e não voltou mais. Por quê? Ela não teve a iluminação do Espírito Santo. Então, enquanto o Espírito Santo não trabalhar no coração dela, na mente dela, ela não vai conseguir compreender as coisas que são dos céus. Alguém pode ler, por gentileza, Efésios, capítulo 1, versículo 17 ao 18? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu entendimento um espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Obrigado. Obrigado. Pergunta agora, né? Tem agora a perguntinha aqui. O que é iluminação? Vamos lá, meus irmãos. O que é iluminação? Alguém vai se arriscar aí? A ação do Espírito Santo para a gente compreender a Bíblia. Ó, ganhou o troféu, ó. Isso mesmo, irmã. É a ação do Espírito Santo ajudando o cristão a compreender e aplicar a palavra de Deus em sua vida, no seu dia a dia, né? Aplicar a palavra de Deus diariamente em nossas vidas. Isso mesmo. E por que isso acontece? Por que o homem natural não consegue entender a Bíblia? Bora, meus irmãos. Depois vocês vão falar que eu fico demorando a aula, viu? Porque ele não tem o Espírito Santo. Porque ele não tem o Espírito Santo. Ou seja, porque falta para ele o mais importante, que é o Espírito Santo de Deus iluminar a mente dele. Então você vê que a iluminação do Espírito Santo ela é de suma importância na vida do cristão. E agora nós iremos trabalhar o ponto 2 do nosso estudo.
Prova da inspiração e da inerrância bíblica. Provas da inspiração e da inerrância bíblica. A unidade da Bíblia. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores. Vocês sabiam disso? A Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 autores, durante cerca de 1.500 anos. Ela foi escrita em 3 continentes, em diferentes idiomas. Ela foi escrita por reis, pastores, pescadores, profetas, médicos e sacerdotes. E mesmo assim, ela apresenta uma única mensagem. E a mensagem é: Deus salva pecadores por meio de Jesus Cristo. Essa unidade que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, ela é um forte testemunho da sua origem divina. Pois vemos desde Gênesis a Apocalipse a mesma mensagem. Quando você lê Gênesis 3, capítulo 15, você vê ali o que nós chamamos de proto-evangelho, que é a promessa do descendente da mulher esmagando a cabeça do descendente da serpente. E agora eu quero que alguém leia, por gentileza, Levítico. Livro de Levítico, capítulo 11, versículo 19. Vou ler aqui. Ótimo. Levítico 11, 19. Isso. A cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. É isso mesmo? Isso. O 20 também? Ou só 19? Só 19. Na linguagem moderna, sabemos que, foi o que eu falei lá no começo, na linguagem moderna, nós sabemos que o morcego é um mamífero. Entretanto, no livro de Levítico, a classificação não segue a ciência moderna. O texto, ele utiliza categorias funcionais da época, agrupando animais conforme a sua forma de locomoção. Ou seja, aqueles que voam, eles são chamados do quê? De aves. E isso não acontece na ciência atual. Porém, se pararmos para ler a Bíblia segundo os olhares da ciência atual, nós iremos errar feio. Não que a Bíblia ela é anticientífica, não é isso. Entretanto, nós temos que ler a Bíblia segundo os olhares do escritor. Nós temos que entrar no mundo do escritor. Se eu e você não entrarmos no mundo do escritor, nós não entenderemos a mensagem da Bíblia. Não adianta você ouvir uma mensagem que é aplicada aos nossos dias sem antes entender o que o autor realmente queria dizer. As maiores heresias que são criadas em muitas igrejas surgem de interpretações erradas, que você não entendeu a mensagem para os primeiros ouvintes e já quis aplicar para os nossos dias. Também é chamado, como o nosso querido irmão Ayrton disse, de anacronismo. Que isso na história é chamado de crime de anacronismo histórico. É você querer aplicar algo da nossa cultura em uma cultura que está totalmente distante da nossa cultura. Então, nós temos que ter esse cuidado, esse carinho quando estamos analisando os textos bíblicos. O objetivo da passagem de Levítico
é distinguir animais puros e impuros para Israel, e não ensinar biologia. Eles não queriam ensinar biologia. Eles não estavam preocupados com biologia. Não era preocupação do escritor bíblico biologia. E é importante que nós venhamos entender isso. E aí nós vamos ver que aqueles que atacam as escrituras vai usar também textos do Novo Testamento, onde Mateus fala de 2 cegos e Lucas fala somente de um. Mateus capítulo 20, versículo 29 ao 34, menciona 2 cegos. Lucas, versículo 18, do 35 ao 43, destaca apenas um. E não existe contradição. Aí você vai falar, como assim? Aí você está de brincadeira. Não, calma. Se havia 2 cegos, presta atenção, se havia 2 cegos, naturalmente havia um. Presta atenção. Se havia 2 cegos, naturalmente havia um. Pois se havia 2, naturalmente havia um. Você vai entender o porquê desse argumento. É um argumento lógico. Lucas, ele concentra a sua narrativa naquele que teve maior destaque no episódio. Então, presta atenção. Não é que Lucas só viu um cego, mas ele destacou a sua narrativa naquele que se destacou. E ele fez questão de relatar apenas aquele que se destacou. Ele não relatou 2, ele relatou apenas um, que foi o que mais se destacou. E isso era normal da maneira de escrever de um hebreu, de um judeu, de um historiador daquela época. Eles normalmente destacavam aquilo que mais importava, aquilo que na cabeça deles menos importava, eles destacavam. Ah, então isso é um erro bíblico? Não, é a forma que eles escreviam história. Pode falar, Ayrton. E justamente porque os evangelhos, que é o caso aqui, são testemunhas, né? Eles estão testemunhando ali do que eles viram. E aí, hoje em dia, eu já vi uma vez um especialista, né, sobre questão de investigação, né, de testemunho, e aí ele estava falando que quando a polícia vai investigar, às vezes, um acidente, um crime que aconteceu, se todas as testemunhas estiverem falando exatamente a mesma coisa, eles sabem que já é mentira, porque eles combinaram. Porque o normal é que cada testemunha enxergou a mesma coisa de um ponto de vista e que cada uma vai acrescentar ou tirar um detalhe que a outra não viu, porque cada uma viu de um ponto de vista. Então, na verdade, essas imperfeições no relato é justamente uma prova da veracidade, porque se fosse tudo muito igual, a gente poderia até ficar desconfiado, porque estava tudo muito certo, porque seria algo combinado, né? Então, a imperfeição é justamente prova da veracidade nesse caso aqui. Obrigado, viu? Ótima participação. Ótima participação, isso mesmo. Então, falas muito parecidas, ela é tratada hoje em dia como algo combinado. Foi combinado. Em algum momento, eles se reuniram e combinaram as falas, então agora o relato deles são 100% idênticos. Então, logo, podemos entender que pode ser que o que eles estão falando seja verdade, mas, no mínimo, eles sentaram e combinaram relatos. Ó, vamos falar isso, isso, isso e isso. Tá bom, então. Então, vamos falar isso, isso, isso e isso. Só que, normalmente, quando os relatos, eles citam 2 cegos, o outro fala um cego. Normalmente, eles estão falando a verdade. Porém, cada um apontando, enfatizando aspectos distintos daquele mesmo acontecimento. Eu acredito que todos aqui já fizeram viagem de carro. E, normalmente, um está dirigindo, o outro está sentado no banco do passageiro, indo no mesmo lugar. Eu te garanto que se pegar um caderninho e pedir para relatar o que você viu na viagem, serão 4 histórias diferentes da mesma viagem, que partiram do mesmo ponto de embarque ou ponto inicial e tinham o mesmo destino. E por que isso acontece? Porque um vai ser atraído pela natureza,
O outro vai ser atraído pela responsabilidade de estar ali dirigindo. A mulher vai ser atraída pelas lombadas, pelas placas, pelos radares, né? Que normalmente a mulher, ó lombada, ó quebra-mola. Ela vai saber quantos quebra-mola o marido pulou no meio da estrada. E quantas vezes ele passou da velocidade máxima, né? Brincadeiras à parte, mas você vê que cada um irá contar do seu jeito. Isso quer dizer que eles não viajaram? Eles viajaram para o mesmo destino, todos juntos. Porém, terão 4 relatos diferentes do mesmo assunto. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Então, por que a Bíblia... Pode falar. Só para... lá na iluminação. A iluminação é o mesmo que discernimento? Ela não é o mesmo que discernimento, porque discernimento, você vai ver que vai entrar quando Paulo vai falar sobre discernimento de espírito, né? Que aí você discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, daquilo que não é verdadeiro. Na verdade, são palavras que caminham junto. É que iluminação é uma palavra trabalhada para quando nós estamos trabalhando o texto bíblico. É porque de onde, da denominação que eu saí, sempre nos mostrava que quando fôssemos ler a palavra, para pedir, para pudéssemos ter discernimento, sabedoria para discernir o que a gente estava lendo. E aqui você falou que é iluminação. Aí eu só vou tirar essa dúvida. Não, só que assim, ó, a mesma elas são palavras que elas caminham juntos. Porque se você tem iluminação, logo você vai ter o discernimento. Só que normalmente quando a Bíblia ela utiliza essa palavra discernimento, você vai ver que está mais ligado ao que está certo, ao que está errado, o que verdadeiramente vem do Espírito ou o que vem do homem. Então, é você saber compreender. É um discernimento que vem do Espírito, para que você compreenda se aquilo que você vai fazer é de Deus ou aquilo que você está fazendo está se contrapondo a Deus. Se aquela pessoa que ela está pregando é de Deus ou que ela está pregando é apenas manipulação da palavra de Deus. Então, no caso de discernimento, são coisas fora da Bíblia? Não é que são fora da Bíblia. Porque você está analisando, vamos supor, um profeta. Um profeta, assim, um pregador. Vamos pôr assim, um pregador. Ele está ali ministrando a palavra de Deus. Você vai discernir se o que ele está expondo verdadeiramente é a palavra de Deus ou se o que ele está expondo é somente a opinião dele. Então foi o que aconteceu comigo nessa denominação. Tiveram um dom lá, um dom no púlpito em relação à minha vida. Na hora, o Espírito Santo me testificou que não era do Espírito aquilo. Muito bem, isso mesmo. Que eu havia conversado com uma certa pessoa e chegou ao ouvido. Isso acontece muito, minha irmã. A pessoa que estava pregando lá. Então, isso é discernimento. Isso é discernimento. E o discernimento é um dom do Espírito. É um dom do Espírito. E nós precisamos ter esse discernimento para que possamos saber agir da maneira correta. Então, deixa eu correr aqui que nossa aula já está... Pode falar. Alguém quer falar? Não fui eu. Eu só ia falar que eu lembrei que talvez o discernimento ele é muito aplicado também em coisas que às vezes não está na Bíblia, porque a Bíblia ela não contempla tudo 100%. Então vai ter situação que você vai ter que ter discernimento de como aplicar a Bíblia naquele caso que não está, às vezes, na Bíblia, entendeu? Assim, mas você vai ter que aplicar, você vai precisar de discernimento nesses casos. Você quer ver só? Você quer ver só? Presta atenção. Domingo, nós teremos o jogo da seleção brasileira às 5 horas da tarde. Às 19 horas nós temos culto. E agora a discussão que rola em tudo quanto é lugar é igrejas que vão mudar o horário e igrejas que não vão mudar o horário do culto. E aí nós temos que ter o quê? Discernimento do Espírito
para que possamos agir segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do homem. Mas aqui eu não estou para validar quem muda e quem não muda. Apenas para dizer que agora nós temos que ter o quê? Discernimento. Entendeu? Nós precisamos desse discernimento do Espírito Santo para que possamos tomar uma atitude correta segundo a palavra de Deus. Então aqui é o discernimento sendo aplicado no dia a dia, em algo que realmente está acontecendo agora, e estamos vivendo isso. Tranquilo até aqui, meus irmãos? Então, ó, por que a Bíblia possui unidade? Porque Deus é o seu autor principal. Como responder às aparentes contradições? Estudando o contexto histórico, linguístico e literário. Então, nós só conseguimos responder essas aparentes contradições quando nós estudamos contexto histórico, linguístico e literário. Nós não podemos pegar um livro de poesia, ou de poemas, ou cânticos, e tratar ele como um livro histórico. Eu não posso ler Salmos com o olhar de livro histórico, porque eu estou lendo ele da maneira errada. Eu não posso ler um livro histórico como eu leio os Salmos, porque eu estaria lendo ele da maneira errada. Então, nós temos que ter esse cuidado quando vamos analisar a palavra de Deus. A Bíblia, ela afirma a sua própria autoridade. Ela declara ser eterna. Ela declara-se ser verdadeira, inspirada, poderosa e suficiente. E aí nós temos alguns textos que depois vocês vão receber esse PDF, tá bom? Nós temos um texto aí, no PDF, que vai mostrar o Isaías 40, Salmo 119, 89, Mateus 5, 18, João 10, 35, Hebreus 4, 12. Pode ficar tranquilo, não precisa marcar não, porque vocês vão receber esse PDF, tá? Romanos 15, 4, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Então, a Bíblia, ela afirma que ela é a palavra de Deus. E qual o efeito disso na vida do cristão? Ela ensina, ela corrige, ela consola, ela fortalece, e a Bíblia também nos conduz à maturidade espiritual. E é importante ressaltar que Jesus confiava plenamente nas Escrituras Sagradas. Ele sempre era questionado. E quando Jesus era questionado, ele recorria às Escrituras Sagradas. Quando ele foi tentado ali no deserto, ele respondeu 3 vezes: está escrito. Isso você pode conferir lá em Mateus 4. Jesus, ele nunca tratou a Bíblia como um livro falível, mas sempre como um livro infalível. Pois as Escrituras Sagradas, ela não pode falhar. Eu quero que alguém leia João, capítulo 10, versículo 35. Diz assim: se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Ou seja, Cristo confiava plenamente na Bíblia. E nós também devemos confiar plenamente, pois Cristo disse que as Escrituras Sagradas não podem falhar. Então, Cristo confiava que a Bíblia verdadeiramente é palavra autoritativa de Deus. E nós devemos estudar, obedecer e também ensinar as Escrituras Sagradas ao outro. Agora nós iremos ver a preservação histórica da Bíblia. Ao longo dos séculos, foram descobertos milhares de manuscritos bíblicos. O exemplo mais conhecido que foi citado na semana passada são os manuscritos do Mar Morto, que ele foi encontrado em 1947. Entre eles, havia um manuscrito completo do livro de Isaías, datado de cerca de 2 séculos antes de Jesus Cristo
nascer. Quando comparamos esse texto de Isaías com o texto escrito em hebraico, utilizado atualmente por nós, só que traduzido na língua portuguesa, podemos verificar que há uma fidelidade impressionante na transmissão do texto, com diferenças de erros ortográficos e sem impacto na doutrina central. Então, ó, esse documento ele foi encontrado em 1947. 1947. Esse documento nem Calvino teve acesso, nem Martinho Lutero teve acesso, nem um Papa teve acesso, nem os pais da igreja tiveram acesso, nem os apóstolos tiveram acesso, nem Jesus Cristo teve acesso, pois é um documento que foi datado 2 séculos antes de Cristo nascer. E foi achado agora em 1947. Isso mostra que a Igreja Católica ela não manipulou os escritos bíblicos. Porque o que foi achado do livro de Isaías, 200 anos antes do nascimento de Cristo, foi escrito lá, foi achado agora, em 1947, é idêntico ao que nós temos como livro de Isaías, livro do profeta Isaías. Então, a Igreja Católica ela não manipulou essa história de que a Igreja Católica escreveu, manipulou, não. Esquece isso, meus irmãos. Isso é coisa de pessoas que não querem compromisso sério com Deus. Esses achados demonstram que o texto bíblico foi preservado com extraordinário cuidado ao longo dos séculos. O que nós temos hoje como Bíblia foi preservado por Deus, para que hoje nós tenhamos acesso à palavra de Deus. Os achados arqueológicos, então, eles provam que o texto bíblico ele foi preservado e está extremamente fiel. E depois vocês vão receber aí um slide que está sendo projetado na tela, que está falando o cumprimento das profecias. Diversas profecias do Antigo Testamento encontram o seu cumprimento em Jesus. Aí você tem Gênesis 3, capítulo 15, Gálatas 4, Isaías 7, 14, Mateus capítulo 1, versículo 22 ao 23, e aí tem uma lista, né? Onde está falando que o cumprimento dessas profecias fortalece a nossa confiança que Deus conduz a história conforme o seu propósito. Então, Deus faz isso porque ele é fiel e cumpre com as suas promessas. E Jesus é aquele Messias prometido que estava escrito lá em Gênesis 3,15, que nasceu do ventre de Maria e morreu na cruz do Calvário para nos libertar da maldição do pecado. E o que ensina a Confissão de Fé de Westminster no capítulo 1? A Confissão de Fé afirma que Deus se revela, ou melhor, Deus se revelou na criação, mas essa revelação não é suficiente para conduzir o pecador à salvação. Deus revelou a sua vontade de forma especial nas Escrituras. A Escritura é necessária, suficiente e preservada para a igreja, ou seja, Deus preservou essa palavra para nós hoje. Nós temos a palavra de Deus escrita para que possamos saber o que devemos fazer, quem Deus é, quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos em Cristo Jesus. E é importante ressaltar que os livros considerados apócrifos não fazem parte do cânon inspirado. A autoridade da Bíblia depende exclusivamente de Deus, que é o verdadeiro autor da Bíblia. A Bíblia, ela não é aprovada pela igreja. A Bíblia, ela é aprovada pelo próprio Deus. O que a igreja faz é receber. Ela recebe aquilo que veio de Deus, através de homens de Deus, usados por Deus. A doutrina da inspiração e da inerrância não é apenas um tema teórico.
Ela transforma a nossa maneira de viver. Se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, devemos lê-la diariamente, estudá-la com dedicação, obedecê-la com alegria e ensiná-la com fidelidade. Confiar em suas promessas, mesmo em tempos difíceis. A nossa segurança, meu querido e minha querida, espiritual, não está em opiniões humanas, mas está na palavra que permanece para sempre. Isaías 40, versículo 8 diz: a palavra de nosso Deus permanece eterna. Que Deus ele possa nos abençoar. Que Deus ele possa aplicar todas essas verdades em nossas vidas. Se eu posso fazer um resumo dessa aula Deus se revela por meio da criação, das Escrituras e de Jesus. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. A inspiração pertence aos manuscritos originais. O Espírito Santo ilumina os cristãos para compreenderem a palavra. A Bíblia é a autoridade suprema de fé e prática. Jesus reconheceu as Escrituras como totalmente confiável. A preservação dos manuscritos e o cumprimento das profecias reforçam a nossa confiança na palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar e aplicar todas essas verdades em nossas vidas. Alguma dúvida? Não? Então vamos encerrar. Vamos fazer uma oração, pedir para que o Espírito Santo ele venha nos orientar, nos capacitar, dar entendimento, discernimento e iluminação, para que possamos nos tornar cada vez mais parecido com o Filho de Deus. Oremos. Magnífico Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por mais uma noite abençoada, que aprove ao Senhor nos conduzir para que possamos ouvir um pouco mais da sua palavra e aprender sobre inerrância, inspiração, revelação, porque sem isso, jamais conheceremos a santificação. E sem a santificação, jamais veremos a Deus. Senhor, nos conduza para que possamos aprender cada vez mais sobre a sua palavra, para que possamos nos tornar cidadãos dos céus, para que verdadeiramente venhamos ser imagem e semelhança do seu Filho amado. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, ainda hoje eu vou enviar no grupo os PDFs dos slides. Leiam, releiam, tá bom? Você que participou da aula, depois você vai ter acesso à gravação dessa aula. Eu quero agradecer a nossa irmã que é da IPC. Qual o nome da irmã? Eu? Isso. É, Cida. A irmã Cida. Ela é da IPC, tá? Tá como ovelha lá do reverendo Marcelino do Amaral. IPC é a nossa igreja parceira. Agradecer ao Ayrton também, que é da IPC, que está nos fortalecendo aqui grandemente. Um homem de Deus, só tenho a agradecer. E agradecer a todos que estão na IPA, já são membros e participaram, né? Mais uma vez desse curso. Fizeram presencialmente, agora estão fazendo online. E agradecer também àqueles que estão participando pela primeira vez. Não desista. Às vezes parece difícil, parece cansativo, mas Deus está no controle de tudo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus. Amém. 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 Boa noite, meus irmãos. Até breve. Boa noite.